Vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. A aula de hoje fecha um circuito, fecha um ciclo, que é a ligação química. Então, antes de eu começar a aula de hoje, lá na página 336, eu vou fazer uma pequena revisão sobre assuntos da semana passada. Então, eu preciso mesmo, da semana passada, ligação iônica, ligação metálica, para compreender a ligação covalente e molecular da aula de hoje, em outro detalhe. Essas duas últimas semanas, elas vão ser pré-requisitos para o Jamal entrar depois em geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. Reparem que, há um certo tempo, nós já estamos trabalhando alguns pré-requisitos. Começou há muito tempo atrás com o número atômico, número de massa, isótopos, isóbaros, distribuição eletrônica, e eu preciso disso tudo para entender ligações. Então, para vocês compreenderem bem, então, vamos lá na página... Então, página 336, mas antes disso, vou para a tela aqui, fica mais fácil para mexer. Então, antes disso, eu preciso mexer com vocês uma pequena revisão da semana passada. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Então, na semana passada, vocês viram ligação iônica e ligação metálica. Então, eu preciso que vocês retomem. Ah, professor, espero que vou usar a apostila. Não precisa, vamos usar um pouquinho a memória para facilitar a nossa vida. Então, o que acontece? A ligação iônica, ela precisa do quê? De íons. Ela precisa de íons. De onde que vem esses íons? Isso é importantíssimo para a aula de hoje. Para que você tenha esses íons, é necessário que você tenha a presença de um metal. Deixa eu dizer essa luz aqui. Pronto. Então, é necessária a presença de um metal que perde seus elétrons para o ametal. E aí vem a pergunta mais importante da semana passada. A pergunta é: como é que eu vou saber, sem tabela periódica, se eu tenho metal ou ametal? Eu vou precisar dessa informação para a aula de hoje. Então, presta bem atenção nessa parte inicial. Como que eu sei que o elemento é metálico e quando que o elemento é não metálico? Então, vem a lembrança. Para ser um metal, ele tem que ter quantos elétrons na última camada? De 1 a 3. Para ser um metal, ele tem que ter de 1 a 3 elétrons na última camada. E esse metal, ele sempre perde todos os elétrons da última camada. Ele perde todos, ele não fica com nenhum elétron da última camada. Já o ametal, aquele que não é metal, ele tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Lembraram? Então, vamos voltar. Metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na última camada, e o ametal é aquele que tem de 4 a 7 elétrons na última camada. Deixa eu aceitar aqui mais último aqui, ó. A Brenda. Então, aí o que acontece? Metal de 1 a 3 perde, a metal de 4 a 7 ganha mais o hidrogênio. Então, lembrando que o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, mas ele não perde, ele ganha. Fechou? Lembrou? Então, vejam bem. Metal de 1 a 3 perde, a metal de 4 a 7 elétrons ele ganha até fechar 8. Então, eu vou colocar um primeiro exemplo. Então, imagine que você tem o seguinte exemplo. Os metais, eles são eletropositivos porque eles perdem todos os elétrons da última camada, cria carga positiva. Os ametais recebem um certo número de elétrons até fechar 8. Esse é o número mágico dos ametais, carga negativa. Carga positiva com carga negativa, o que acontece? A atração eletrostática. Vamos para um desafio. Então, imagine que você tenha os seguintes elementos: o magnésio de número atômico 12 e o cloro de número atômico 17. Para quem lembra? Eu quero a seguinte pergunta. Então, vamos fazer o seguinte comando de questão. Eu quero que você me dê a fórmula da união entre o átomo de magnésio de número atômico 12 com o átomo 17 do cloro. Qual vai ser a fórmula da união entre o magnésio e o cloro? Como o nosso tempo é curto, eu vou adiantar para você. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons na última camada. O cloro é um elemento da família 7A ou do grupo 17. E o magnésio é da família 2A ou do grupo 2. É um metal alcalino terroso e o cloro é um halogênio. Então, o que você teria que fazer? Para você fazer esse material, primeiro, eu vou colocar o cloro e ao redor desse cloro pôr algum tipo de simbologia. Ou asterisco, ou xizinho, bolinha, coraçãozinho, não sei como é que está a vida sentimental aí, coloque alguma simbologia qualquer. Então, eu coloquei 7 elétrons ao redor. O magnésio, ele tem 2 elétrons na última camada, 2. Para e lembra a teoria. O magnésio, por ter 2 na última camada, a tendência dele é perder. Professor, quantos elétrons ele vai perder? Todos os 2 elétrons da última camada. E esse cloro, por ter 7, ele precisa ganhar quantos? Um só. Tem um probleminha. Um quer perder 2, mas um só quer ganhar 1. Como é que você
montaria essa forma. Então, o que acontece? Em cima disso, um dos elétrons do magnésio, então slow motion para você compreender toda a lógica, um dos elétrons do magnésio é transferido, é doado, ele é doado para o átomo de cloro. E aí o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, esse cloro está estável, mas aquele magnésio ainda não, porque ele tem um elétron que tem que ser doado. Como é que você vai estabilizar esse magnésio agora? Esse cloro não se mexe mais, porque ele já está estável com 8. Mas como na natureza não existe só um átomo de cloro, existem trilhões de átomos de cloro, o que você vai fazer? Um outro átomo de cloro, esse outro átomo de cloro também tem 7 elétrons na última camada, tem 7 na última camada, e aí como é que eu vou estabilizar? Aquele magnésio perde o seu último elétron, repare que ele perdeu os 2 da última camada, ficou estável. Esse cloro que tinha 7, recebe mais 1, fica com 8, ele também fica estável. Então, repare que os 2 átomos de cloro estão com 8, o magnésio perdeu os 2 elétrons da última camada, e todos viveram felizes para sempre em qual fórmula? No MgCl2. Professor, você tinha falado na semana passada de uma outra situação para evitar de fazer esse tipo de trabalho. Tem? Na semana passada, eu falei sobre uma regra prática. O que é essa regra prática? A regra prática funciona assim. Você vai colocar o elemento que perde os elétrons, o metal, na frente, e aquele que recebe os elétrons, o metal, depois. Então, quando você for fazer, só aceitar essa última pessoa aqui, aí não aceito mais nada. Ó, eu sempre respeito os horários aí, vamos lá. Então, a regra prática funciona assim. Eu vou colocar, primeiramente, o cátion e depois o ânion. Então, primeiramente, vou colocar o metal na frente e o ametal vem depois. Agora, o que é esse C? O C é o cátion. O que o cátion faz? Ele perde elétrons. É o metal. Professor, como é que eu vou saber qual vai ser a carga X? Essa é fácil. Se tem 1 na última camada, perde 1. Se tiver 2 na última camada, perde os 2. Se tiver 3 na última camada, perde os 3. Então, esse X é o número de elétrons que eu tenho na última camada do metal. Já o A, ele é o ânion. O que o ânion faz? O ânion, ele ganha elétrons. Mas ele ganha elétrons até fechar 8. Então, se você tiver no elemento A, família 4A, para fechar 8, ele precisa ganhar 4. Então, meu Y vai ser 4. Se ele tiver na família 5A, ele tem 5 na última camada, para ele ficar com 8, faltam 3. Então, meu Y vale 3. Se tiver na família 6A, faltam 2, meu Y vale 2. Se tiver na família 7A, ou hidrogênio, meu Y vale 1. E aí, o que eu faço com essas duas cargas? Você simplesmente inverte essas cargas. Repetindo, primeiramente você coloca o metal na frente, e o número de elétrons que eu tenho na última camada é aquele valor de X, deixa eu só botar um pouquinho aqui, ó, para você compreender. O número de elétrons desse metal é o X. Agora, o A é o ânion, é quanto que falta para 8. Isso é o probleminha da regra prática. Eu vou te dar um exemplo da semana passada. A pergunta é, então vejam bem, deixa eu botar para cá. Eu tenho o alumínio 13, que tem 3 elétrons na última camada, e o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, em vez de ficar fazendo 3 elétrons, setinha para cá, setinha para lá, eu posso usar a regra prática, mas a pergunta é, entre alumínio e oxigênio, quem que é o metal? Vou repetir, porque isso é importante para a aula de hoje. O metal é aquele que tem de 1 a 3 na última camada, portanto, o alumínio é o metal. E o oxigênio, por ter 6 na última camada, ele é o ametal. Então, como é que ficaria a nossa representação? Coloco o alumínio na frente e o oxigênio depois. Lembrando que o primeiro elemento é o cátion. O cátion perde quantos elétrons o alumínio vai perder? Todos os elétrons da última camada. Ele tem 3, portanto, vou colocar um 3 em cima do alumínio. Agora, cuidado. O oxigênio é um ametal. O oxigênio, ele precisa receber. Quantos elétrons ele vai receber? Ele vai receber o número que falta para 8. Se ele tem 6 na última camada, faltam 2. O que eu faço com esses 2 números? Aí você inverte. Simplesmente você inverte o 3 e inverte o 2, vem o 2 invertido, e aí a fórmula do teu composto final, Al2O3. Ponto. Resolve o processo. Isso é ligação iônica. Um perde, o outro ganha. Inverte os processos, aí você ganha o seu procedimento. Olha lá. Pergunta, funciona para qualquer ligação iônica? Sim, serve para todos os compostos iônicos. Só o único cuidado para lembrar da semana passada.
Se os números de cima forem simplificáveis, tem que simplificar. Por exemplo, se fosse 3 e 3, corta 1 e 1. Se fosse 2 e 2, corta, fica 1 e 1. Se fosse 2 e 4, fica 1 e 2. Aí você troca esses valores. Então, essa regra prática vale para todos os compostos iônicos, todos, sem nenhuma exceção. Então, ele funciona bem para esse tipo de composto iônico. Para fechar a nossa revisãozinha da semana passada, além da ligação iônica, vocês viram também a ligação metálica, mas essa é meio que autoexplicativa. A ligação metálica tem o quê? Metal. O que rege a ligação metálica? O mar de elétrons, a nuvem eletrônica. Então, se porventura você encontrar uma frase que fala assim, a ligação metálica é regida pelo mar de elétrons, verdadeiro. A ligação metálica, os núcleos metálicos, os cátions metálicos estão envoltos numa nuvem de elétrons. Isso é a característica clássica da ligação metálica. Ponto. Resolve esse material. Aí tem as propriedades dos metais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, altos pontos de fusão e ebulição, eles são dúcteis, formam fios, maleáveis, formam lâminas, e são bons condutores de calor e eletricidade. Pronto, resolve o material. Feita a revisãozinha, agora a página 336, a última ligação, uma ligação importante para as matérias que seguem. Ligação covalente ou molecular. Então, página 336, acompanhando a ligação covalente. Repare, acabei de fazer uma revisãozinha da ligação iônica. A ligação iônica tem o metal, que perde a palavra-chave na ligação iônica, perda, transferência, doação, são sinônimos. Perde elétrons para um ametal. Essa seria a ideia. Então, isso. Então, alguém perguntou, já respondeu, obrigado. Então, a ligação iônica tem o metal que perde para o ametal. O que acontece na ligação covalente? Presta bem atenção. Ocorre quando átomos que necessitam ganhar elétrons. Palavra-chave na ligação covalente, quando eu falo em elemento, ametais. A ligação iônica, vou fazer uma ênfase bem importante na aula de hoje. A ligação iônica tem o metal e o ametal. Por que eu falo isso? Vocês vão ver depois no livro, e tem uma listinha de exercícios que já está ali no seu caderno. A grande parte das perguntas hoje de vestibular, ainda bem, eles vão perguntar assim, determine qual das alternativas abaixo a ligação é iônica, ou qual das ligações é exclusivamente molecular. Como é que eu vou saber isso só olhando? Aí entra no visual. Se tiver metal com ametal, iônica. Se tiver apenas ametais. Professor, como é que eu vou saber quando é que é um ametal? Tabela periódica ou distribuição eletrônica. 4, 5, 6, 7 na última camada, mais o hidrogênio são ametais. Então, se você observar que todos os elementos envolvidos não tem metal, não tem ninguém com 1, 2 ou 3 na última camada, a ligação só pode ser covalente. Se vocês quiserem, inclusive, esses slides também já estão disponíveis lá no seu caderno. Depois, se vocês quiserem analisar e estudar por cima dessas informações, é importante. Então, olhem bem. A ligação covalente ocorre apenas entre ametais. Gravaram isso? Qual é a palavra-chave que rege a ligação metálica? Aliás, a ligação covalente. Opa, deixa eu colocar uma coisinha aqui. Pega o marca-texto. Pegar a cor vermelha. A palavra-chave que interessa é isso aqui, ó. O compartilha. Na ligação iônica, um perde, o outro recebe. A palavra-chave da ligação iônica era perda, transferência, doação. A palavra-chave na ligação covalente é o compartilhamento, ou, se você quiser uma expressão, compartilhamento de elétrons entre ametais. Frase para ser guardada, e grave bem. O que rege uma ligação covalente? O compartilhamento de elétrons entre ametais. Uma frase para você resumir toda a ligação covalente. Compartilhamento de elétrons entre ametais. Ponto final. Se quiser anotar, anote rápido, eu espero. Ligação covalente molecular, compartilhamento de elétrons entre ametais. E se for possível destacar esse ametal, é importante para os exercícios dessa aula. Aí, como é que funciona esse compartilhamento? Eu vou te dar um exemplo e uma animaçãozinha. Vou estimular um pouquinho a sua memória visual. Eu tenho um átomo de flúor que está à sua esquerda, ele tem 7 elétrons na última camada. Se vocês contarem as bolinhas ali, ó. 2, 4, 6, com mais uma, 7. E aqui à sua direita também tem 7 elétrons. Ou seja, não tem metal. Professor, como é que você sabe? Porque o metal tem de 1 a 3. 7 na última camada, 7 na última camada, não tem
tenho metal. E como é que vai funcionar esse compartilhamento de elétrons? Repare que esses elétrons, eles vão ser compartilhados. Professor, o que é o compartilhamento? Compartilhamento é isso aqui, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Tá vendo esse par de elétrons que eu coloquei aqui? Esse par de elétrons, ele é compartilhado. Professor, mas o que é esse compartilhado? Esse par de elétrons, vou botar aqui a conexão, isso. Esse par de elétrons, ele faz presente aos dois. Tá sem imagem, aqui voltou. Então, veja bem, eu tenho um par de elétrons aqui. Esse par de elétrons pertence a quem agora? Pertence aos dois. Como assim aos dois? Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, aquele flúor que está à sua esquerda, ele já está estável. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, então quer dizer que esse par de elétrons agora pertence aos dois? Sim, eles compartilham. Eles estão compartilhando o par de elétrons. Isso é ligação covalente. Então, repetindo, vou voltar antes de trocar a tela. A ligação covalente, ela ocorre por compartilhamento de elétrons entre metais. Professor, tem mais exemplo? Tenho. Então, vejam bem. Primeiro desafio. Dentro das ligações covalentes, vocês vão encontrar 3 tipos de fórmula. Uma fórmula eletrônica, que você já viu na semana passada, uma fórmula estrutural, que você já viu na química orgânica, e a fórmula molecular, que é mais simples. Mas como é que funciona as 3 fórmulas? Vou dar um primeiro exemplo aqui, aí vai ter mais exemplos na sequência nas outras telas para você compreender bem. Mas é fácil, que é um assunto tranquilo. O exemplo que eu vou dar é o hidrogênio. Então, repare que se você fizer, não precisa, mas se você fizer a distribuição para o hidrogênio, número atômico 1, 1s1. E aí vem o primeiro cuidado da aula de hoje. Professor, você acabou de falar que quando tem um elétron na última camada, ele é metal. Portanto, o hidrogênio é um metal? Não. Tadinho, veja bem. O hidrogênio só tem um único elétron na última camada. Se você perder esse único elétron, ele vai ficar estável com zero? Não. É uma analogia. Imagina que você tem R$50 na sua carteira e você perde esses R$50. Você vai ficar contente? Não. O hidrogênio tem um elétron na última camada, ele não quer perder, ele quer ganhar para ficar parecido com o gás nobre hélio, que tem 2 na última camada. Portanto, o hidrogênio não é metal. Outra frase que você vai ter que lembrar. Ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons entre metais, e o hidrogênio é um metal. Aí eu tenho um elétron no hidrogênio à esquerda, um elétron no hidrogênio à direita. O que acontece para esses 2 elementos ficarem estáveis? O compartilhamento. Repare que aqueles 2 elétrons agora pertencem aos 2 átomos de hidrogênio. Isso é a ligação ou a fórmula eletrônica, quando você tem os elétrons ao seu redor. Já vou dar outros exemplos. Agora, uma pequena novidade. A fórmula estrutural, ela ocorre quando cada compartilhamento de elétrons você vai representar por um traço. Cada compartilhamento de elétrons por um traço. Então, como eu só fiz uma ligação covalente, entre os 2 átomos de hidrogênio, eu vou colocar um traço. E esse traço, vocês viram lá na química orgânica, é chamada de simples ligação, dupla ligação, tripla ligação. São as 3 ligações covalentes que vocês vão estudar. A simples, a dupla e a tripla. Então, entre os 2 átomos de hidrogênio existe uma simples ligação. Essa é a chamada fórmula estrutural. Então, pare e pensa. Fórmula estrutural, para cada compartilhamento de um par de elétrons, você vai representar esse compartilhamento com um traço. Se tiver só um compartilhamento, um traço, ligação simples. Se tiver 2 compartilhamentos, são 2 traços, uma dupla. Se tiver 3 compartilhamentos, 3 traços, uma tripla ligação. E a outra fórmula é a chamada fórmula molecular. 2 átomos, eu não vou representar nessa forma, então vou representar na forma de H2. Essa é a chamada fórmula molecular. Então, nessa tela, eu apresento as 3 fórmulas da ligação covalente. A fórmula eletrônica, que tem elétrons. A fórmula estrutural, para cada compartilhamento de um par de elétrons, você representa por um traço. Tem alguma coisa? Fórmula eletrônica, fórmula de Lewis. Perfeito, é a mesma coisa. Fórmula eletrônica e fórmula de Lewis é a mesma coisa. Fórmula estrutural, para cada compartilhamento um traço. E a fórmula molecular, você faz a contagem de todos os átomos para representar uma única estrutura química. Fechou? Professor, eu não entendi. Vamos pegar exemplos, quer ver?
Primeiro exemplo, vamos fazer de forma um pouquinho mais didática. Eu tenho o flúor 9. Eu quero saber como é que vai ficar a forma eletrônica entre dois átomos de flúor, a forma eletrônica, a estrutural e a fórmula molecular. Então, o que acontece? Primeira coisa que você precisa determinar: quantos elétrons na última camada, a camada de valência, o flúor tem. Então, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p, 5, está em cores. Aí a camada K tem 2 elétrons e a camada que me interessa tem 7 elétrons na última camada. A pergunta crucial: o que o flúor é na tabela periódica? Ele é metal ou ametal? Vê se me responda. O flúor, ele é metal ou ametal? Eu vou insistir. Metal é aquele que tem de 1 a 3 na última camada. Se não tiver de 1 a 3, é ametal. Como aqui tem 7 na última camada, o flúor é 1 ametal. Aí a pergunta: como vai ficar a ligação entre dois átomos de flúor? Então, eu vou colocar um flúor à esquerda, ele tem 7 elétrons, vou colocar 7 bolinhas ao redor. E vou colocar um outro átomo de flúor à direita, que também tem 7 elétrons. Vou até colocar cores diferentes para evitar confusão. Cada um desses átomos de flúor tem 7 na última camada. Como é que os dois vão ficar estáveis? Um vai doar para o outro? Não. Não ocorre doação, nem perda, nem transferência de elétrons, porque não tem metal. Se não tem metal, a ligação só pode ser covalente. Como é que funciona a ligação covalente? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer esse retângulo entre os elétrons envolvidos. Então, eu vou pegar um elétron azul do flúor à esquerda, um elétron rosa ou vermelho aqui do flúor à direita, e você tem o compartilhamento de elétrons. Como é que eu faço a contagem agora? Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, flúor à direita está estável. Lá na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flúor à esquerda também está estável. Ambos os átomos de flúor estão com 8 estáveis e viveram assim, felizes para sempre, termina a história. Porém, o que eu acabei de representar aqui na tela é a chamada fórmula eletrônica. Como é que ficaria a fórmula estrutural? Então, a fórmula estrutural, você arranca todos os elétrons de volta, e para cada compartilhamento de um par de elétrons, você representa por um traço. Como eu só fiz um compartilhamento de elétrons, eu tenho apenas um traço. Como é que eu chamo essa ligação representada apenas por um traço? Essa ligação, ela é chamada de simples ligação. Se você fizer um gancho lá com a química orgânica, essa simples ligação, ela tem um nome de orbital chamado orbital sigma. Lembrando? Cada ligação simples é uma ligação do tipo sigma. Portanto, entre os dois átomos de flúor, existe uma ligação simples ou uma ligação sigma. E como é que ficaria a fórmula molecular entre dois átomos de flúor? A fórmula molecular vai ficar F2. Então, nessa tela, eu mostro as 3 grandes fórmulas que você vai começar a se habituar. A fórmula eletrônica ou de Lewis, já que alguém perguntou, já aproveito, obrigado. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Arranca todos os elétrons e deixa só com traços. Cada compartilhamento de um par de elétrons é um traço, cada traço corresponde a uma ligação. Então, como eu só fiz uma simples ligação, fórmula F2. Ponto, resolve. Próximo exemplo, quer ver? Ó? Oxigênio 8. Professor, o oxigênio 8 é um gás nobre. Não, o número atômico do oxigênio é 8. Eu quero saber quantos elétrons o oxigênio tem na última camada. Portanto, 1s2, 2s2, 2p4. O que me interessa é quantos elétrons ele tem na última camada. Na última camada. K2 e L valendo 8. Então, agora, o que você vai fazer? Eu vou pegar 2 átomos de oxigênio, 2, tanto que você acaba, nesse exato instante que você está inspirando, você está respirando o gás O2, o gás oxigênio. Entre esses 2 átomos de oxigênio existem quais tipos de ligações, quantas ligações e de que tipo essa ligação se manifesta. Então, a gente vai descobrir isso já já. Então, a pergunta é, eu vou ter 2 oxigênios, cada oxigênio tem 6 na última camada. Vou insistir mais uma vez. Que tipo de ligação que vai ocorrer entre 2 oxigênios? Não tem metal, não tem elemento com 1, 2 ou 3. Se não tem metal, a ligação só pode ser covalente. Então, a primeira pergunta é, peguei o primeiro oxigênio, esse oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, vou pegar um segundo oxigênio que também tem 6 elétrons na última camada.
Coloquei cores distintas para facilitar a nossa visualização. Então, vejam bem, se cada um tem 6, vou fazer a primeira ligação covalente, vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. Lembrando que usar metais para ficarem estáveis... Já vou chegar à pergunta. Se tiver mais de um elemento, já vou fazer essa resposta, aguarde as próximas telas. Eu só quero apresentar primeiramente os 3 tipos de ligação, simples, a dupla e a tripla. Como aqui eu tenho 7 elétrons agora, ninguém está estável. O que você pode fazer? Uma outra ligação. Professor, mas eu posso fazer isso? Pode não, você deve. Você vai fazer tantas ligações forem possíveis, até que todos fiquem estáveis com 8. Então, o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, oxigênio à sua direita está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também está estável com 8. Os dois estão estáveis com 8 e viveram felizes para sempre. Essa é a fórmula eletrônica. Agora, para cada compartilhamento de elétrons, eu tenho um traço. Como eu fiz 2 compartilhamentos de elétrons, eu vou representar por 2 traços. Não quero ninguém falando assim, professor, eu não entendi essa questão, 0 igual a 0, isso não é igual. Isso, primeiro que não é um 0, é um oxigênio. Isso aqui não é um igual, isso aqui é uma dupla ligação. Então, vejam bem, nessa representação eu tenho uma dupla ligação. Por que dupla? Porque eu fiz 2 compartilhamentos de elétrons. Então, eu vou compartilhando até que todos fiquem estáveis, ou com 8, ou com 2, quando se trata do hidrogênio. Então, essa é a essência normal que você tem. Agora, fórmula molecular, fórmula molecular aqui. Fórmula molecular, O2. Então, nesse exato instante que você está inspirando o oxigênio, respira de forma profunda, você tem uma dupla ligação, 2 compartilhamentos de elétrons, uma dupla ligação, e o que você respira é a molécula do O2. É assim que vocês vão ter que trabalhar. Um outro exemplo, nitrogênio. Já vou trocar os elementos quando tem mais de um elemento na estrutura. Primeira pergunta, quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada? Eu preciso dessa informação, Então, faça a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p3. Isso não me interessa agora. Me interessa quantos eu tenho na última camada. Já fiz em cores distintas para facilitar. Esse arquivo, esses slides estão disponíveis para vocês, já está lá no seu caderno do A+, está lá. Inclusive, até um resuminho do que você tem na apostila, facilita na hora que vocês forem estudar. Então, a camada K com 2, mas o que me interessa é a última camada, é a camada de valência. Ele tem 5 na última camada. A pergunta que eu faço é, um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. Que tipos de ligações vão ocorrer entre 2 átomos de nitrogênio, sendo que cada um tem 5 na última camada? Estou começando a imaginar o que vai acontecer, então vamos lá. Primeiro exemplo, vou colocar o primeiro nitrogênio, e esse nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Contaram 5 lá, apareceu 5. O outro nitrogênio, ele também vai ter 5 elétrons na última camada. Vou colocar cores distintas. Professor, mas os elétrons têm cores? Não. Isso aqui é só de forma didática para você compreender. 5 e 5 não tem metal. Professor, como é que você sabe? Metal tem de 1 a 3. Eu vou insistir nessa frase durante a aula toda. 5 e 5 não tem metal, somente a metais ligação covalente. Como é que funciona a ligação covalente por compartilhamento de elétrons? Fiz o primeiro, contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está estável. Não está estável. Segundo compartilhamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável ainda. Está com 7. O que você faz agora? Outro compartilhamento de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Chegamos ao número mágico da estabilidade dos ametais. 8 elétrons na última camada, ou 2 quando se trata do hidrogênio. Professor, você fez 3 compartilhamentos de elétrons? Sim. Para cada compartilhamento, para cada um desses retângulos, você representa por um traço. Portanto, entre os 2 átomos de nitrogênio existe qual tipo de ligação? Uma tripla ligação. E essa tripla ligação, ela vai ser representada por 2 átomos de nitrogênio, portanto, eu vou ter como fórmula molecular um N2. As 3 fórmulas que você vai encontrar na ligação covalente. A eletrônica,
para cada compartilhamento de elétrons que você fizer, você representa por um traço. Lá no flúor, lá só foi feito um compartilhamento, um traço. No gás oxigênio, você tinha 2 compartilhamentos, uma dupla. 3 compartilhamentos, uma tripla ligação. Não tem quádrupla ligação. Então, o máximo que você encontra em compartilhamento são 3. A tripla, a dupla e as simples ligações. Ponto. Resolve esse tipo de sistema. Agora, alguém me perguntou assim, professor, e se tiver elementos diferentes? Pois bem, a pergunta que eu vou fazer agora é, qual vai ser a fórmula molecular da união entre o carbono de número atômico 6 com o oxigênio de número atômico 8? Primeiro trabalho para você. Fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons existem na última camada. Faça a devida distribuição. 1s2, 2s2, 2p4. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Agora o carbono, como é que ficaria o carbono? 1s2, 2s2, 2p2, ele tem 4 elétrons na última camada. Vou insistir. Entre carbono e oxigênio, vai acontecer ligação iônica ou covalente? Professor, como é que eu vou saber um negócio desse? Volta no espaço. Ligação iônica tem que ter metal com ametal. Tem que ter os dois. Metal que perde para o ametal. Na ligação covalente só pode ter ametais. Como é que eu vou saber quando é que é metal? 1 a 3 na última camada. Como não tem 3 e não tem 3 até 3, ambos são ametais. A ligação vai ser covalente. Professor, mas tem números diferentes de elétrons. Aí que vem a emoção da aula de hoje. Presta bem atenção no que vai acontecer. Vou colocar o carbono. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Em uma das laterais eu vou colocar um oxigênio. E esse oxigênio ele tem 6 elétrons. Não perde, não perde. Ambos tendem a ganhar. Quando ambos tendem a ganhar, eu tenho ligação covalente. Vou fazer a primeira ligação covalente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, ninguém estável. O que você faz? Segunda ligação covalente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, oxigênio estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o carbono não está estável. E agora? Como é que eu vou estabilizar esse carbono que está com 6, mas ele precisa ficar com 8? Sendo que esse oxigênio aqui já está estável. A mesma coisa que acontece na ligação iônica. Quando você já tem um elemento estável e o outro não está estável, você pode chamar quantos átomos daqueles que estabilizaram até que todos fiquem com essa grandeza de estabilidade adequada. Então, se o carbono não está estável e o oxigênio já está estável, o que eu posso fazer? Posso pegar um segundo átomo de oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, vou fazer o primeiro compartilhamento, vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguém está estável, mas agora a mágica da ligação final se estabelece. Se vocês contarem, 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na última camada, ou seja, todos eles ficaram estáveis com 8 e viveram felizes para sempre. Essa é a fórmula eletrônica. Agora, como é que você monta a fórmula estrutural? Deixa os átomos do jeito que você tem aí e tira os elétrons e coloca apenas traços. Para cada compartilhamento, para cada um desses retângulos, você coloca um traço. Como é que você teria a forma estrutural? Está aqui. Uma dupla ligação para a direita e uma dupla ligação para a esquerda. C, duplo oxigênio para a esquerda, duplo oxigênio para a direita. E como é que ficaria a fórmula molecular desse composto? Você vai ter o CO2. Para ver moléculas que você está usando agora, nesse exato instante. Na hora que você fez a inspiração, você puxou o oxigênio, o O2. Entre os dois átomos de oxigênio existe uma dupla, só que na hora que você inspira, você expira. E o que você está jogando? O gás carbônico, o CO2. Entre os átomos de carbono e oxigênio existem o quê? 2 duplas ligações. É isso que acontece na molécula do CO2. Então, quando eu tiver átomos diferentes, você vai ter um probleminha mais fácil de resolver. Um elemento vai ficar estável antes do outro. Então, aquele que tiver estável, você pode chamar tantas vezes você tiver necessidade, até que todos fiquem estáveis. Um outro exemplo, quer ver? Fósforo e hidrogênio. Aqui tem uma curiosidade histórica aqui. Fósforo e hidrogênio.
Para o hidrogênio nem precisava fazer distribuição eletrônica, mas eu faço aí para vocês terem a ideia. Um S1, e se alguém errar a distribuição do hidrogênio, voa aí. Um S1, camada K com elétron. Professor, o hidrogênio é metal? Não. O hidrogênio não é metal. Por quê? Porque se ele perder o único elétron que ele tem da última camada, ele fica com zero. Não fica estável com zero. Ele fica estável com 2, parecido com o gás hélio. Agora, o fósforo, como é que vai ficar a distribuição para o fósforo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Última camada, 5 elétrons. Para e pensa, vou fazer essa pergunta sempre. Para que aconteça a ligação iônica, tem que ter um metal e um ametal. Metal tem 1, 2 ou 3. Opa, olha aqui, ó, hidrogênio é um metal. Não é metal. Não esqueça essa frase. O hidrogênio não pode ser considerado metal, porque ele tende a ganhar. O fósforo tem 5 na última camada, ele tende a ganhar 3 para ficar estável com 8. Nenhum desses dois elementos tende a perder. Portanto, eles tendem a ganhar ligação covalente. Como é que vai ficar essa ligação covalente? Essa ligação covalente vai funcionar assim, ó. Então, você vai ter lá o primeiro átomo de fósforo. Tá lá, átomo de fósforo. Ele tem 5 elétrons na última camada. Tá lá. Vou pegar em uma das laterais o hidrogênio. Então, como é que ficaria a primeira ligação? Fiz a primeira ligação covalente. Repare que esse hidrogênio já está estável com 2, lembrando que o hidrogênio é o único elemento que você vai trabalhar que vai ficar estável com 2. O fósforo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fósforo não está estável, mas o hidrogênio já está. O que você pode fazer? Chamar um outro átomo de hidrogênio. Lá na ponta esquerda, vou montar a segunda ligação do fósforo, hidrogênio estável, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fósforo ainda não está estável, mas o hidrogênio já está. O que você faz? Outro átomo de hidrogênio. Professor, não vai terminar nunca? Uma hora termina. Então, sempre que você tiver uma deficiência em elétrons, você pode chamar quantos elementos e tantos elementos são necessários. Aí você faz a última ligação, fazendo a última ligação, você vai ter o H e o H. Pronto, resolveu. Eu acabei esquecendo aqui, ó, como é que ficaria a fórmula estrutural. Então, você vai usar, eu vou colocar pequenininho aqui, ó. Um H, aí você tem o P, o H aqui e um H aqui embaixo. Essa seria a fórmula estrutural. E cuidado, isso aqui é simples ligações. Não é uma tripla. A tripla acontece 3 ligações entre os mesmos elementos. E aqui eu tenho elementos com átomos diferentes. Então, cuidado. Então aqui eu tenho simples ligações. E como é que vai ficar a fórmula desse composto? A forma desse composto é o pH3. Uma pequena curiosidade a respeito desse sistema. O pH3 é uma substância chamada fosfina. A fosfina, ela pode ser produzida pela decomposição dos ossos quando algum animal vertebrado morre. Talvez, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar do folclore chamado mula sem cabeça boitatá. O que é o boitatá? É uma bola de fogo, segundo a lenda, que ela fica pairando na floresta para tentar assustar ou roubar a alma da pessoa. Na realidade, tem uma explicação científica o que acontece. Então, quando um animal vertebrado, de preferência de grande porte, ele morre, se ele tiver uma condição de decomposição anaeróbica, geralmente solo argiloso, solo com muito lodo, o gás ele fica retido nesse lodo, e quando esse gás ele entra em contato com o oxigênio do ar atmosférico, com o ar atmosférico, ele se incendeia. A chamada combustão é espontânea. E aí o que acontece? Para melhorar um pouquinho esse mito. Na hora que o animal morre, da matéria orgânica, você já estudou isso na biologia, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica gera o quê? Metano, o CH4, que também é combustível. Então imagina a cena, há muito e muito tempo atrás, uma vaca, um cavalo, um animal de grande porte morreu num solo pantanoso. Se fosse um filme americano, seria tipo areia movediça. Então, a vaca estava lá, o cavalo estava lá, a anta estava lá, e aí ela morreu e foi soterrado pelo lodo. E ela começou a apodrecer, a decomposição. Aí o metano foi começando a aumentar a concentração, a fosfina também. E na hora que esses dois gases entram em contato com o ar atmosférico, eles se incendeiam. E essa bolinha, ela tem uma cor que pode variar de um verde a um azul. Então, ele tem uma variação dependendo da concentração. Agora, de onde que vem a lenda? Imagine você, há 500 anos atrás, 600 anos atrás, andando nesse pântano, nesse solo argiloso, aí você pisa no solo, bem onde que estava armazenado ali, aquele gás vem para a superfície e explode na sua frente.
O que você faria hoje? Estamos em 2020. Se você estivesse voltando sozinho numa rua deserta, sozinho numa rua deserta, e aí, do nada, aparece uma bola de fogo na sua frente. O que você faria? Provavelmente você gritaria e sairia correndo. E aí que entra a lenda. Na hora que você corre, cria um vácuo. E como esse material é gasoso, esse material gasoso entra no vácuo que você produziu na hora que você correu. Professor, em quanto tempo isso pode ficar pegando fogo? Até 40 minutos. Se imagina o desespero de um cara correndo numa madrugada, numa noite, com uma bola de fogo correndo atrás. E é daí que vem a história da mula sem cabeça boitatá. É dessa substância chamada PH3, a fosfina. Então imagine que vocês hoje, passando na frente de um cemitério de madrugada, aí você olha no cemitério, puf, uma bola de fogo. O que é essa bola de fogo? É um processo natural. É uma bola de fogo feita à base de fosfina e metano. É dessa maneira que vocês vão mexer com as ligações covalentes. Uma pequena curiosidade histórica que faz parte do folclore da língua portuguesa, a molécula de fosfino chamada fogo-fato. Um último exemplo para fechar, outra molécula extremamente importante na nossa vida. Quero agora um desafio. Quero que você monte a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular produzida pela união do átomo de oxigênio, número atômico 8, com hidrogênio, número atômico 1. A gente fez essas distribuições no decorrer aí. O hidrogênio tem um elétron na última camada e o oxigênio ele tem 6. O hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 6. Não temos metal, sendo que o hidrogênio até poderia ser, mas ele não tende a perder. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. O nosso amigo oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, está lá o 6. Aí o hidrogênio tem apenas 1. O oxigênio tem 6, o hidrogênio tem 1. O que você vai fazer? A primeira ligação covalente. 1, 2, esse hidrogênio aqui já está estável com 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, o oxigênio não está estável. Não está estável. O que você tem que fazer? Outro átomo de hidrogênio. Igualzinho à ligação iônica. Só a ligação iônica tinha aquelas flechinhas da doação. Aqui você vai ter que fazer o compartilhamento de elétrons. Está estável com 2, está estável com 2 e o oxigênio está estável com 8. Todos os elementos adquiriram a sua estabilidade. Qual vai ficar a fórmula estrutural? Opa, acabei esquecendo a fórmula estrutural aqui. Mas eu coloco, não tem problema. Então, a fórmula estrutural vai ficar assim. Eu tenho o hidrogênio, uma simples ligação com o oxigênio e mais uma outra simples ligação com o hidrogênio. Então, a fórmula estrutural para cada compartilhamento de elétrons, um traço. 2 ligações simples e qual molécula que eu acabei montando? A molécula de água. Então, olha só, na aula de hoje, algumas moléculas que você está usando agora. Você acabou de inspirar o oxigênio, o nitrogênio, que faz parte do ar atmosférico, exalou o CO2. E aí, parte do seu corpo, quase 70% do seu corpo, é constituído do quê? De água. Portanto, as moléculas vitais para o nosso tipo de sobrevivência, o oxigênio, o nitrogênio, o CO2 e água, estão mostradas nessas ligações. É isso que você vai fazer. É trabalho braçal. É mais trabalho braçal, leva mais tempo montando esses sistemas do que propriamente o trabalho intelectual, mas é importante que vocês dominem esses sistemas. Aí depois, com calma, em casa, vocês vão ver lá que tem outros exemplos, novamente a água aparecendo aqui, que eu já acabei de fazer. Só que aí mostra exatamente a aproximação dos elétrons. Mas está lá, é uma animaçãozinha só para vocês compreenderem. E aí, a forma estrutural, ou seja, as ligações, e a fórmula molecular. Aí tem um exemplo, deixa eu até fazer rapidinho esse exemplo aqui. Nitrogênio de número atômico 7 com cloro de número atômico 17. Bem rapidinho. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, e o cloro tem 7. Eu vou adiantar isso para você. Então, o que você tem? Você vai ter um nitrogênio, e esse nitrogênio, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Eu coloquei os 5 aqui. Vou pegar o primeiro átomo de cloro, e esse átomo de cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. Vai aparecer os 7 elétrons ali. Apareceu. Aí, o que acontece? A aproximação do cloro com o nitrogênio. Houve a primeira ligação covalente, esse cloro aqui está com 8, e esse nitrogênio está com 6. O que você vai fazer agora? Chama outro átomo de cloro, aproxima esse átomo de cloro, mais um compartilhamento de elétrons. Ó, o que está acontecendo ali, ó. Opa. Compartilhamento ali, e mais um compartilhamento aqui. Agora, o que acontece?
um outro átomo de cloro, e esse átomo de cloro gruda ali, e aí você tem o terceiro compartilhamento de elétrons para formar a molécula de NH3, NCl3, desculpe. Então, isso é ligação covalente. Então, esses slides já estão disponíveis lá no seu caderno, se vocês quiserem, inclusive, por esses slides e fazer a leitura da apostila, para mim é o suficiente, só para vocês verem. Agora, tem um probleminha. Chegamos numa parte um pouquinho mais sensível da aula de hoje. Um cuidado especial com a ligação covalente dativa ou coordenada. Então, até agora, se você analisar bem, vamos parar um pouquinho. Para você analisar bem a matéria de agora, das 2 últimas semanas, quer ver? Cronometre. Quanto tempo você leva para saber todas as informações básicas? Ligação iônica. Temos um metal que perde, transfere, doa os elétrons para um ametal. Pergunta-chave. Como é que eu sei que é metal e como é que eu sei quando é metal? O metal tem de 1 a 3 na última camada, perde todos da última camada para ficar estável. O ametal é aquele que tem 4, 5, 6, 7 na última camada, mais o hidrogênio. Eles ganham até fechar 8, ou 2 no caso do hidrogênio. Já a ligação covalente ocorre com compartilhamento. Covalente, compartilhamento entre metais. Ponto final. Acabou a matéria. Se vocês observarem bem, todo o nosso assunto teórico se resume a essas duas informações. A ligação iônica metal perde para o ametal, covalente só envolve ametais, compartilhamento de elétrons. Porém, o caso mais complicado. Nada extraordinário. Ligação covalente coordenada ou dativa. Eu recomendaria que vocês anotassem essa frasezinha aqui, anotassem, ou destacassem na apostila de vocês. Eu até espero, não tem problema nenhum. Ocorre quando o átomo central já está estável com 8 elétrons. Então, você vai fazer as ligações, você vai perceber que o teu átomo central já está estável com 8. Em teoria, ele não poderia mais fazer nenhuma ligação. Em teoria, bem claro. E nele, a par de elétrons livres. Professor, o que é um elétron livre? Elétron livre é um elétron que não participou de nenhuma ligação, ele está sobrando. Ele está simplesmente sobrando ao redor do átomo central. E esse par de elétrons, fiz um destaque especial, está bem discreto aí na sua tela. Par de elétrons livres. Esse par, ele pode ser transferido não, compartilhado com outro elemento que precisa desse par. Olha só. Anotem, por isso que é importante a teoria. A ligação dativa, o elemento central, ele já está estável com 8, mas ele tem que ter par ou pares de elétrons sobrando. E esses pares podem ser compartilhados com outros elementos que o necessitam. Olha bem, para que aconteça a ligação dativa ou coordenada, eu tenho um pré-requisito. O elemento central já tem que estar com 8 e tem que ter pelo menos 2 elétrons sobrando. Tem que ser um par. Professor, eu não entendi. Eu vou, por exemplo, só esperando vocês anotarem a parte final, a ligação dativa ocorre quando o elemento central já está estável com 8, e eu preciso fazer uma ligação com um par. Não é 1, não é 3, é um par. Tem que ser um par. São as duas palavras-chave. Elemento central estável e um par de elétrons. Fechou? Vou te dar um exemplo. Presta bem atenção. Eu quero que vocês agora, eu vou fazer o inverso. Até agora, eu te forneci 2 elementos, você fez a distribuição, fez as ligações, forma eletrônica e estrutural, para chegar numa fórmula molecular. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fornecer para você a fórmula molecular, molécula do dióxido de enxofre, uma das estrelinhas do Enem, causadora da chuva ácida. Então, na molécula do SO2, eu tenho um átomo de enxofre, um só, e 2 átomos de oxigênio. Um átomo de enxofre com 2 oxigênios. Professor, como é que eu vou saber quem que é o átomo central? O átomo central é sempre aquele que está em menor quantidade atômica. Como eu tenho um enxofre e 2 oxigênios, quem vai no centro é o S. Sempre o átomo central é aquele que está em menor quantidade atômica. É aquele que aparece em menor número de vezes na sua molécula. Vou te dar uma outra dica. Esse enxofre, ele tem 6 na última camada e o oxigênio também. Então, informação para você não precisar procurar a tabela periódica. Professor, vai ter que decorar isso? Não. Ou o exercício vai te dar a tabela, ou ele te dá o número atômico para você descobrir. Você não precisa decorar. Embora, aí na apostila de vocês, tem alguns exercícios que vão necessitar que você consulte a tabela. Mas aqui já vou adiantar. Enxofre tem 6 e o oxigênio também tem 6. Como é que ficaria essa montagem? Então, vejam bem. Eu tenho enxofre com 6, o oxigênio com 6 e outro oxigênio também com 6 elétrons. Deixa eu colocar os oxigênios lá, apareceu. Então,
enxofre com 6, oxigênio com 6 e outro oxigênio também com 6 elétrons. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer a primeira ligação. Vou escolher um dos dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não está estável. Professor, eu posso fazer ligação com outro oxigênio ainda? Não. Eu só posso fazer ligação com outro elemento quando alguém ficar estável. E eu não tenho ninguém estável. Então, o que você vai fazer? Uma outra ligação covalente. Agora completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, está estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável também. Já está estável com 8. E agora? Se ele já está estável com 8, como é que eu vou estabilizar aquele oxigênio lá da ponta esquerda? Vocês estão vendo ali, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Como que eu vou estabilizar esse oxigênio lá da ponta esquerda se esse enxofre já está estável com 8? É aí que entra a dativa. Prestou atenção na teoria? Para que aconteça a dativa, o elemento central já tem que estar estável com 8 e ele pode transferir, compartilhar, melhor dizendo, o par de elétrons. Então, o que acontece? Eu tenho esse par de elétrons aqui, está disponível, e esse par de elétrons ele vai ser compartilhado com o oxigênio à esquerda. Professor, você está doando o par de elétrons? Não, eu estou compartilhando. Tá, professor, mas tem uma setinha. Essa setinha é só para você ter uma ideia que é esse par de elétrons que está sendo compartilhado com aquele oxigênio. O que acontece na realidade? Presta bem atenção no que eu vou montar aqui. Então, o oxigênio está com 1, aí fiz a dupla ligação. Aquele outro oxigênio, simplesmente, ele encaixa. Repare aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elétrons desse oxigênio. Ele se encaixa nesse par de elétrons. Então, esse par de elétrons, que é esse par de elétrons que está aqui em cima, é esse que está aqui, ó. Ele não foi doado, ele foi compartilhado. Presta bem atenção na contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos estáveis com 8. Professor, mas e essa ligação? Essa ligação dativa, eu vou repetir, ela só ocorre quando o elemento central já está estável com 8 e ainda eu preciso compartilhar um par de elétrons. Não é 1, não é 3, é um par com outro elemento que eu necessito. E como é que eu represento essa ligação dativa? A ligação dativa vai ser representada assim. Temos uma dupla ligação normal, como se nada tivesse acontecido, só que a ligação dativa, ela vai ser representada por uma seta. Na hora que você pegar qualquer exercício que tiver uma setinha, essa setinha indica ligação covalente, dativa ou coordenada. Porém, algumas provas modernas não colocam mais a ponta da seta. Então, essa aqui é a ligação dativa e essa aqui é a ligação dativa. Então, cuidado, que muitas vezes não aparece a ponta da seta. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, está fazendo 2 ligações, mas temos uma terceira. Essa outra ligação a mais do que ele poderia fazer é a chamada ligação dativa. Então, é assim que vai funcionar esse material. Deixa eu te dar um outro exemplo. Deixa eu só pular esse aqui, que esse aqui é mais simples. Espera aí, deixa eu pular esse aqui. Eu quero te dar o exemplo do... Venha. Tá aqui, ó. Molécula de O3, molécula do ozônio. Então, são 3 átomos de oxigênio. Vocês já viram no processo anterior que cada oxigênio tem 6. Oxigênio, pronto, 6. Volta. Então, só voltar um aqui para evitar problemas. Tem 6 e tem 6 elétrons. Todos eles têm 6 elétrons na última camada. Agora, o que acontece? Eu vou pegar um deles, não importa. Poderia começar da esquerda pela direita, unido, sei lá, nem ninguém, você que escolhe. Fiz a primeira, está com 7, está com 7. Ninguém estável. Faça outra ligação, está com 8, portanto, em teoria, já está estável. Não poderia fazer ligação com ninguém. Mas a molécula do ozônio tem 3 átomos de oxigênio que tem que ficar ligados. Como é que você vai estabilizar aquele oxigênio da ponta esquerda que tem 6, sendo que o oxigênio central já está estável com 8? O que o oxigênio tem? Par de elétrons. Aí eu tenho par de elétrons, esse par de elétrons vai ser compartilhado, não doado, compartilhado com aquele oxigênio da esquerda, e aí o que você vai ter? A ligação covalente. E o que é essa ligação dativa? Deixa eu colocar aqui de novo. A ligação dativa, repare que não é uma doação, simplesmente o oxigênio vem, se encaixa nesse par de elétrons. Esse par de elétrons aqui, ó,
ele pertence aos dois, ele não foi doado, ele foi compartilhado. E como é que você representa a ligação dativa? Por um traço. Então é assim que vocês vão mexer. Um último exemplo, para ver se vocês realmente compreenderam. Talvez o mais difícil exemplo que você vai encontrar na sua apostila, a molécula do trióxido de enxofre, dá tempo? Dá. Trióxido de enxofre. São 3 átomos de oxigênio e 1 átomo de enxofre. Então, o que acontece? O enxofre tem 6 elétrons, volta um pouquinho, cada um desses oxigênios tem 6. Cada um desses oxigênios tem 6 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher um deles para começar as ligações. Professor, eu queria começar pelo de baixo, à vontade. Qualquer um dos 3 oxigênios você poderia começar. Eu comecei com esse da direita. Aí fiz a segunda ligação, está estável com 8, está estável com 8. Já não posso mais mexer, mas eu tenho mais 2 oxigênios que eu preciso trabalhar. Agora, reparem, nesse enxofre eu tenho um par de elétrons, que pode ser compartilhado com o oxigênio à esquerda, e eu tenho um outro par de elétrons que vai ser compartilhado com o oxigênio de baixo. Então, se tiver par de elétrons disponíveis, eu posso fazer a nossa ligação, como se nada tivesse acontecido. E aí, como ficaria a fórmula estrutural? Tem uma dupla ligação, que é a dupla ligação, e para cada ligação covalente dativa, você representa por uma seta ou um traço normal. Então, a parte mais difícil da aula de hoje é quando você tem um elemento central já estável com 8, e ele ainda pode compartilhar par de elétrons. Não esqueça da palavra par, tem que ser um par de elétrons. É assim que funciona a ligação dativa. E aí, só para encerrar, tenho 2 minutinhos, ainda tenho. Então, é um aprimoramento de matéria. Você tem a teoria da expansão do octeto. A teoria da expansão, repare que o nome já diz, é expansão. Eu posso ter mais do que 8 elétrons na última camada. Só que, a princípio, essa expansão deveria ser naquelas aulas de aprimoramento do sábado. Mas, de qualquer maneira, eu trago essa frase para a nossa aula normal, porque eu vou ter que usar em alguns momentos isso aqui. Então, a teoria de expansão fala assim, elementos do terceiro período em diante. Então, elementos do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período podem fazer a expansão sem problema nenhum. Os únicos elementos que não podem fazer a expansão são esses daqui, ó. O boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Esses elementos, eles devem obrigatoriamente ficar estáveis com 8 elétrons na última camada ou com 6 com o boro. Então, esses elementos, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, obrigatoriamente eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Qualquer outro elemento não metálico, ele pode ter mais do que 8 na última camada. Então, isso é expansão, olha o nome da teoria, expansão, mais do que 8. Como é que funciona essa expansão? Está aí no seu caderno, você pode olhar depois dessa teoria, mas funciona assim, eu vou pegar aquela mesma molécula do SO2, a mesma molécula do SO2. O enxofre, opa, volta um pouquinho, o enxofre tem 6, o oxigênio tem 6, aquele oxigênio tem 6. Lembrando que os oxigênios, eles não fazem a expansão. Quem faz a expansão é enxofre, porque ele está no terceiro período, o oxigênio tem 6 na última camada. Então, o que você vai fazer? Vai fazer a primeira ligação, vai fazer a segunda ligação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse oxigênio está estável. Agora, como é que eu vou estabilizar aquele outro oxigênio? Você vai fazer mais 2 outras ligações. Professor, e a ligação dativa? Ela não existe mais. A ligação dativa, a princípio, ela não existe mais na teoria moderna, a não ser para os elementos carbono, nitrogênio, oxigênio e o flúor. Para esses elementos ainda existe dativa. Mas para esses elementos que estão no terceiro período em diante, como enxofre, eu não preciso mais estabilizá-lo com 8 elétrons. Se você fizer a continha, você vai perceber que esse enxofre ele está com 10 elétrons. Olha a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, mas ele pode ficar estável com 10 elétrons? Expansão da regra do octeto. Pode sim, sem problema nenhum. Um último exemplo, só para fechar. A molécula do SO3. Para quem lembra, eu fiz 2 ligações dativa. Hoje eu não preciso mais. Opa, volta um pouquinho aqui. Enxofre tem 6, oxigênio tem 6 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu escolhi um deles para fazer a primeira ligação. Esse oxigênio tem que ficar estável com 8. Então, o que é expansão? Você não mais se preocupa com o átomo central, você tem que se preocupar com os átomos que estão ao redor, os elementos adjacentes.
esses elementos precisam ficar estáveis com 8 ou com 2 se for o hidrogênio. O elemento central não me preocupa mais. Por quê? Porque para estabilizar outro oxigênio, eu faço mais 2 outras ligações, e para estabilizar esse oxigênio de baixo, mais 2 outras ligações. Portanto, esse enxofre está com 12 elétrons. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, 12 elétrons na última camada estaria estável, hoje estaria. Mas isso aqui é mais preocupação para quem vai fazer segunda fase em química. Para quem não vai fazer, não precisa se preocupar muito, não. Então, isso é a teoria da expansão do octeto. E aí, meu tempo já estourou, mas de qualquer maneira, só para me despedir aqui. Lá na apostila de vocês, vocês têm lá um pequeno quadradinho lá, que fala sobre propriedades dos compostos covalentes ou moleculares. Então, esses compostos covalentes, eles podem ser sólidos, um exemplo disso, açúcar, líquidos, um exemplo, a água, e gasosos, como CO2, o oxigênio e nitrogênio. Eles apresentam, geralmente, baixos pontos de fusão e ebulição, e eles não conduzem corrente elétrica, a não ser os ácidos. Então, no finalzinho da sua apostila, é só fazer uma breve leitura a respeito. Mas o que me interessa? Gostaria muito que vocês, com carinho, estudassem a aula de hoje. Por quê? O Jamal, provavelmente na semana que vem ou na outra, ele vai falar sobre geometria molecular, polaridade molecular e forças intermoleculares. E isso é pré-requisito para vocês depois entrarem em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, a aula de hoje ela é extremamente importante como pré-requisito para os outros assuntos que virão. Então, necessita um pouquinho mais da sua atenção. Lá no seu caderno, esses slides já estão apresentados, tem uma listinha de exercícios, se vocês quiserem mais exercícios do que a apostila para vocês resolverem, está tudo disponível lá. Então, é uma ótima aula para você fazer como parte de conceito e também como pré-requisito para as próximas aulas. Então, vou me despedir aqui. Então, tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, vou ficar um tempinho lá, só vou parar a gravação para encerrarmos o nosso expediente. Então, bom final de semana, boa quinta-feira e até a semana que vem. Um abraço, tchau!